Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Comunidade Jovem em Rede. Esse é um vídeo com o objetivo de compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho pautando juventudes, advocacy e promoção de saúde mental. Essa é uma iniciativa da SEC com apoio do Instituto Infância é Futuro Saudável. Eu sou Leandro Mendonça, articulador dessa implementação junto com Augusto. Sou um homem negro de camisa roxa, cabelo black, e é um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouquinho sobre esse trabalho tão importante que coloca a juventude em protagonismo, ajuda as juventudes a desenvolverem habilidades em promoção de saúde mental para viver melhor e impactar outras juventudes. Estou aqui com o Guto também, que faz parte dessa equipe junto comigo. Olá, pessoal. Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Augusto, mas fiquem à vontade para me chamar de Guto. Estou junto com o Leandro na articulação da comunidade jovem. Falando um pouquinho, fazendo uma audiodescrição. Sou um homem branco, tenho 1,80 de altura, cabelo curto, tô de óculos e uma camiseta vermelha com fundo branco. E complementando a fala do Lê, no início do segundo semestre ano passado, a gente iniciou a parceria com o Infines e a gente planejou uma trilha olhando para a advocacy, olhando para a promoção de saúde mental, né, o ECOA, que a gente vai falar aqui bastante no encontro de hoje. A proposta aqui é a gente trazer um pouquinho sobre o resultado dessa trilha, né, o que reverberou, como é que foi o processo, como que a gente mobilizou os participantes, como foram as ações de advocacy desenvolvidas. A ideia é a gente contar um pouquinho de como é que foi esse processo. Muito animado aqui de compartilhar com vocês. Pois bem, pessoal, o que nós vamos encontrar nesse vídeo de hoje? A Comunidade Jovem é uma iniciativa que existe há 4 anos e, ao longo dessa trajetória, a gente pôde contar com juventudes incríveis que ajudou a compor essa trajetória. Nesse encontro de hoje, a gente vai aprender e ouvir um pouco mais sobre essas experiências, o que alguns desses jovens viveram aqui na Comunidade Jovem, nossos resultados, o que a gente produziu, como a gente também consegue ampliar essa rede de juventude e promoção de saúde mental para mais pessoas a partir dessa experiência. Então, teremos aqui alguns convidados super especiais. Antes da gente conhecer nossos convidados, eu passo então para o Guto para falar um pouquinho mais sobre a nossa troca de hoje. Maravilha, Lê. Vale dizer que agora a gente está num momento de encerramento de ciclo da comunidade jovem e do projeto do ECOA financiado pelo Infines. E não só olhando para esse encerramento, essa finalização de ciclo, olhando para toda a jornada que a gente teve enquanto comunidade jovem nos últimos 4 anos, a gente sistematizou tudo que a gente desenvolveu, ações, trocas que a gente participou, e a gente criou um material sistematizando aí todos os aprendizados, todas as experiências que a gente teve. Então, também pretendemos compartilhar esse material aí com vocês hoje. Então, sem mais suspense, chamo agora algumas dessas pessoas especiais que compuseram esse grupo, que vão compartilhar um pouquinho, se apresentar para vocês e compartilhar um pouquinho sobre a experiência dela. Chamo Beatriz Rocha, Carole Souza, Renan Rosélio e Letícia Portes. Prazer, eu sou a Beatriz Rocha. Eu vou primeiramente me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo vermelho, tô usando um fone de ouvido rosa e eu tô com um óculos dourado. Tô aqui num fundo de amanhecer em cima de uma ponte. E, bom, eu fui participante do ECOA e hoje sou da comunidade jovem, né? Atuo com o Guto e com o Leandro. E também sou estudante de administração, flertando um pouco ali com temas de produção cultural. É um prazer estar aqui. Olá, meu nome é Renan Rosélio, também fiz parte da SEC, estou com a comunidade jovem também. Primeiro eu vou fazer me descrever. Sou um jovem negro, alto, estou usando óculos e um fone de ouvido preto, com algumas características azul. Faço parte da Unicef, como um dos jovens, conselheiro. Também faço parte do Fórum Municipal, além de estar participando também da comunidade jovem, do Fórum Municipal de Direitos de Criança e Adolescente. Hoje sou educador de cidadania em direito de criança e adolescente. Estou dando aula para o primeiro Centro de Memória de Direito de Criança e Adolescente aqui no estado de São Paulo, acompanhando alguns adolescentes também dentro de uma escola que estão orientando alunos com defasagens. E estou com o Instituto Pedro Macambira também, que é o instituto que está terceirizando o primeiro Centro de Memória de Direito de Criança e Adolescente. Olá, eu sou Letícia Cortes, sou uma mulher parda, negra de pele clara, estou atualmente com tranças loiras, uma regata marrom e um colar dourado.
Eu sou educadora social, facilitadora, palestrante e formadora, atuo há mais de 5 anos na promoção de saúde mental e emocional de crianças, adolescentes e adultos, desde corporações, empresas, até instituições e organizações sociais, diretamente não só no campo da educação socioemocional, mas interligando também as relações com os marcadores sociais da diferença. Então, eu vou interseccionando um pouco a perspectiva do que é saúde mental e emocional a partir de corpos racializados não brancos e periféricos. Participei aqui ano passado da comunidade jovem e pude contribuir um pouco do meu conhecimento e adquirir outros conhecimentos também junto com essa comunidade. Olá, gente, eu sou Carole Souza, sou transmasculino, sou uma pessoa negra. Hoje eu estou usando uma blusa amarela, uma gargantilha de miçanga, brincos de argola. Sou multiartista, flertando bastante com a moda, com o audiovisual e com a música. Também sou jovem embaixador desde o comecinho ali, 2023, da comunidade jovem. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do que é a ASEC e a comunidade jovem para vocês. A ASEC é uma organização que trabalha com promoção de saúde mental há 20 anos, realizando trabalhos em 3 frentes de ação: a educação, o advocacy e comunidades. É uma iniciativa voltada para jovens, baseada na educação entre pares, ou seja, jovens trocando com jovens. Essa educação entre pares auxilia na experiência com juventude, já que são jovens trocando com jovens, né? É muito bom e importante essa iniciativa acontecer para tornar a experiência mais semelhante entre si, né? Compartilhando vivências e podendo diminuir as hierarquias relacionais, o choque cultural, né, entre gerações. A proposta é criar espaços de conversa, né, formação e ação em diferentes territórios, né, do Brasil inteiro. A partir da promoção da saúde mental, as nossas ações têm o objetivo de criar espaços emocionalmente seguros, auxiliar o desenvolvimento de habilidades, de enfrentamentos e posturas facilitadoras. E para além das questões emocionais e de saúde mental também, através das nossas atividades, a gente democratiza o acesso às informações, né? Muitas vezes podadas e impossibilitadas de chegar em certos territórios. E a gente incentiva, através disso, o pensamento crítico entre os jovens. E citando agora a minha experiência pessoal, eu tenho muito orgulho dessa iniciativa, de, através dela, conseguir voltar para as escolas, principalmente, para territórios que os jovens ocupam, em sua maioria. Acredito que nas facilitações das rodas de conversa, quem mais aprendeu aqui, isso fui eu, de verdade. Porque era uma sensação mista de satisfação em poder trocar com essas pessoas e também uma certa preocupação de muitas iniciativas ainda não conseguirem chegar nesses territórios. Então, acredito que a comunidade é uma semente que foi plantada e que desabrocha ainda, segue desabrochando, inspirando outras iniciativas também a fazerem o mesmo, né? A ASEC começa a atuação com jovens em 2020. E em 2023, a comunidade de jovens surge, realizando formações, rodas de conversas, ações em diferentes territórios nas 5 regiões do país. E ao longo desse tempo, foram formados jovens facilitadores, aqui estamos nós, inclusive, ampliando as formas de atuação nas escolas, dentro da sala dos professores, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, em diversas instituições que trabalham com os jovens e adolescentes. Tudo isso foi uma grande inspiração para que nasça uma nova iniciativa, que é a iniciativa ECOA, que a Letícia vai trazer para vocês. Bom, a formação ECOA, ela surge no momento em que a comunidade jovem já se propõe a aprofundar um pouco mais a sua articulação, o seu trabalho com a comunidade jovem. Só que dessa vez, enquanto no processo de uma jornada formativa, ela vai reunir jovens de diferentes territórios que já atuam na educação socioemocional ou na promoção de direitos e cuidado para a juventude e território daquele espaço, daquela região do qual ele ocupa. Então, um dos objetivos fundamentais ali na promoção, na formação, na verdade, do ECOA, é fortalecer lideranças jovens que atuam nos seus territórios, promover saúde mental como direito coletivo, como proposta de acessibilidade, de garantia de direitos, de educação, enfim, de letramento emocional, assim como incentivar também ações e mobilizações de incidência política. Até então, a gente está falando sobre
trabalhos sociais, impacto social direto. A partir da formação do ECO, a gente passa a fundamentar e estruturar de forma mais política, onde o advocacy vai se fazer presente, em especial na formação de 2025. Bem como eu acho que um dos pontos altos da formação do ECOA é a construção de rede de apoio entre a juventude. Então, enquanto experiência própria, foi um momento onde a gente conseguiu se conectar com diferentes territórios. Eu sou aqui do Capão Redondo, da Zona Sul, já atuava há mais de 5 anos, mas pude me conectar com o Renan, pude me conectar com a Bia, pude me contar com a Letícia, enfim, me conectei com outras pessoas, com outros jovens de diferentes regiões, não só de São Paulo, capital, mas também fora de São Paulo a gente teve alguns participantes. Então, acho que esse foi um ponto alto, no sentido de como a gente mantém também a nossa comunidade para além da formação, como que a gente fortalece o trabalho desses jovens para além do ECOA, para além da comunidade jovem, para além da SEC, no sentido e no intuito de multiplicar, de serem jovens multiplicadores de fato. E aí, como é que aconteceu, no final das contas, essa jornada formativa? Ela se deu a partir de 10 encontros, 2 de mentoria em grupo, então 10 ali a gente teve um encontro presencial, tivemos alguns encontros online também. Ali a gente já formou alguns grupos que eu vou falar um pouco mais sobre atuação e mobilização social de fato, a entrega de kits digitais e kit físico também, bem como o desenvolvimento das ações de certificação no final do percurso também. A nossa trilha formativa, ela inicia lá no dia 30 de setembro de 2025, onde acontece o nosso primeiro encontro presencial. Foi um momento muito gostoso, café da manhã, a gente se conectando, trocando, enfim. Acho que foi um ponto alto, porque depois a gente vai ter poucos encontros presenciais e cada grupo vai se articulando. Acho que foi um momento muito especial, especialmente para mim ali dentro da comunidade jovem. O segundo encontro, ele já vem no formato online, ele vai acontecer no dia 2 de outubro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, as abordagens, serviços públicos. Foi um momento onde a gente conseguiu trocar sobre as nossas experiências. Eu, enquanto uma mulher negra do território da Zona Sul do Capão Redondo, atuando com comunidades, com territórios, dentro de empresas, enfim, em diversos lugares, falando sobre saúde emocional e mental, pude trazer um pouco da minha perspectiva, das minhas angústias, dos meus anseios, das minhas dúvidas e do que eu queria propor para a comunidade jovem e dentro dessa formação do ECO como um todo. Assim como eu pude escutar outras pessoas trazendo também sobre os seus territórios, aquilo que é muito peculiar do próprio território. Então, a Zona Leste se comporta de uma forma muito diferente da Zona Sul, e esse foi um momento que a gente pôde trocar um pouco como a gente enxerga a saúde mental, emocional, a partir de marcadores sociais, a partir de um território periférico, a partir de um corpo racializado, a partir de um corpo não cis, enfim, a gente pode trazer e ampliar um pouco mais o debate sobre o que é saúde emocional de fato. No dia 7 do 10, desculpa, a gente vai falar um pouco de CUP e os nossos pilares de promoção, como é que a gente ia de fato desenvolver as nossas ações e o que era essencial. No dia 9 do 10, a gente tem um quarto encontro online, onde a gente vai mapear um pouco mais os fatores de risco, as proteções, os dados regionais, as nossas redes de apoio, as articulações que a gente conseguia promover e articular ali, de fato, dos nossos territórios. 14 do 10, a gente já tem a introdução do advocacy. Foi um momento muito importante, porque até então não tinha contato e outros jovens e outras lideranças também não tinham contato do que é o advocacy, né? É uma palavra que só chega, só aparece nas nossas formações, em alguns momentos que a gente está dentro de algumas instituições, mas de fato a gente não tinha familiaridade. Então, o primeiro contato que a gente vai ter do que é o advocacy. No dia 18 do 10, a gente vai ter um encontro presencial, onde a gente vai falar sobre advocacy e construir já um planejamento coletivo. É o momento em que a gente passa já a se organizar enquanto grupos para garantir as nossas ações sociais a partir do advocacy. 21 e 23, a gente tem mentoria de forma mais estratégica, mais direta, com os grupos, já olhando aquilo que a gente deseja mobilizar e transformar e gerar impacto social e político de fato. Dia 28 do 10 é o nosso 7º encontro, onde a gente vai se inspirar e construir outras referências através de lideranças comunitárias. No dia 30 do 10, a gente tem ali o plantão de dúvidas, é o momento em que o grupo já está acontecendo, as ações já estão acontecendo, então, apesar de a gente não ter tido encontros, né, aqui não está na trilha, os grupos já estavam se organizando paralelamente, tocando seus projetos, tocando
os seus desejos, os seus anseios, né, eu vou dizer assim, porque no fundo todos os projetos partiram de alguma afetação, da maneira como a gente era afetado sobre esse tema saúde mental. O nosso encontro no dia 4/11, ele já é um lab social onde a gente apresentou as nossas propostas. Dia 10 e 14 é o dia da mentoria, então é apoio à execução, o projeto já foi desenhado, a gente já tirou as dúvidas, a gente já se debruçou no advocacy de fato, e aí a gente começa a entrar no plano de ação, a disseminar um pouco os papéis, as ações, o que cada um ia fazer, o que precisava correr atrás, enfim. É um momento ali que a gente fica de cabelo em pé, dá uma confusão, mas deu tudo certo no final, a gente fez a entrega dos nossos projetos, que ia acontecer entre o dia 11 e dia 5 de dezembro, onde a gente fez a entrega dos 2 grupos, das 2 ações que tínhamos. E aí, finalmente, a gente faz o nosso último encontro, que é o seminário e a celebração das nossas entregas. Bom, como a Letícia veio falando dos planejamentos, né? Cada grupo foi se separando para conseguir aplicar suas ações. A gente foi levando o tema sociopsicossocial, que dentro da lei de 14.819 de 2024, ela vem dizendo que deveria ter algum profissional de saúde mental acompanhando adolescentes, crianças dentro das unidades e comunidades escolares. E a gente foi tentar entender como é que isso estava sendo aplicado, se realmente funcionava, se estava acontecendo de alguma forma. E fizemos visita ao algum CCA e o Instituto Benésia. Lá nós fomos desenvolvendo algumas atividades para tentar entender como essas crianças e adolescentes entendiam seus próprios sentimentos, né? Se eles sabiam diferenciar sentimentos de emoção. E desenvolvemos uma atividade que ela leva dentro de 4 etapas, que ela usa elementos como ar, terra, fogo, vento. Aplicamos sol do fogo, né? Que a ideia era que cada um deles pegasse um giz de cera e um copo com água e conseguisse embrenhar uma atividade pingando a giz de cera dentro, né? Depois veio uma profissional qualificada em saúde mental, trouxe a importância de toda aquela saúde mental, de toda aquela atividade que nós estávamos desenvolvendo com eles. E pós essa atividade, essa discussão sobre o que é o sentimento que eles sentiam, eles eram muito confusos em questão de entender o que é ansiedade para si. A gente está numa geração onde a gente perdeu o sentido das palavras e que, infelizmente, o TikToker e outras plataformas acaba distorcendo isso. E após essa atividade, após essa conversa, essa explicação dessa profissional, nós começamos a aplicar uma pesquisa com eles, com algumas perguntas, todas anônimas, para não comprometer ninguém e também para eles se sentirem mais à vontade para se expressar. Entre essas, nós estávamos perguntando se tinha algum profissional qualificado dentro das escolas ou dentro de algum lugar que eles frequentavam, que eles poderiam ter esse espaço de abertura para conversar, para se entender os seus sentimentos, como essa lei vem obrigando, como ela diz que tem que estar tendo. Compartilho que não foi, ela não está sendo aplicada. Realmente, esses adolescentes, essas crianças, elas sentem um abandono, tanto do Estado como da Prefeitura, do governo federal, porque não há ninguém para estar acompanhando elas. No decorrer dessas atividades que nós estávamos aplicando, dessa conversa, né, que também houve uma roda de conversa, houve choro de mãe, de adolescentes que estavam no local. Realmente é uma situação muito bem precária, mas a gente, com toda aquela maresia, tendo que levar com aquela serenidade, né, mesmo não conseguindo aguentar, a gente está envolvido nesse meio social, é bem complicado, a gente sabe como é que é. A gente teve que desenvolver. A pesquisa foi respondida por 7 pessoas, a gente tentamos coletar informações no decorrer de toda essa atividade, que resultou numa cartilha, né, que nós estamos chamando de Caderno de Atividade Psicossocial Escolar. Ela tá aí para quem quiser, né, creio eu que o Guto e o Lê vai deixar aí para quem quiser acessar aí na bio, na descrição. Então, ainda de acordo com a lei que o Renan falou, a gente desenvolveu a ação 2, que foi o Café com Propósito. A partir dessa lei, o que foi pensado? Precisamos acessar as pessoas que são tomadoras de decisão. Então, o evento acabou reunindo, né, alguns componentes da comunidade escolar num geral, tanto ensino formal quanto informal. E aí, no caso, professores, também pais de alunos, atuantes também em ONGs que trabalhem com saúde mental
para crianças e adolescentes. E foi uma partilha muito rica, porque vieram pessoas de todas as zonas de São Paulo. Então, o encontro aconteceu no Galpão ZL, bem diferente do que todos estavam habituados. Veio bastante gente da Zona Sul e ainda assim quase atravessaram a cidade para poder estar presente no encontro de fato. Foi uma troca muito rica, todos trouxeram as suas perspectivas e aí, a partir disso, acabamos debatendo o manifesto político que foi feito a partir do que a gente trouxe nos encontros do ECOA, através de muita construção em conjunto. E aí, ao ler o manifesto, todos deram suas opiniões sobre ele em si, qual a importância de ter algo desse nível realmente sobre a saúde mental, como eles enxergavam e como a lei atravessava eles. E aí, realmente, alguns disseram que nem de fato conheciam a lei, não sabiam da existência dela. Foi um momento muito importante também para colocar isso em pauta. E aí, a partir dali, acabaram surgindo algumas parcerias até um pouco inusitadas, pessoas que trocaram contato e que articulariam em seus projetos em conjunto para tentar fazer algo diferente, algo que fosse legal e conseguisse tratar da temática também. Ao todo, foram mais ou menos 28 participantes. Foi construída a partir de muitas mãos. Essa roda de conversa foi guiada e facilitada também por próprios membros do ECOA, que também atuam com isso. Por fim, tivemos uma intervenção artística também para reconhecer não só quem é atuante na área, mas também pessoas que fazem música sobre os temas. Foi um momento muito rico, muito legal realmente de ver na prática o que a gente tinha visto no ECO em si. Como uma das maiores entregas, acredito eu, temos o documentário que registrou essa jornada do começo ao fim, inclusive tratando das duas ações que a gente trouxe aqui. Uma foi roteirizada pelas juventudes, foi gravada por elas, e para registrar justamente esses bastidores das ações e alguns depoimentos de pessoas que participaram de fato, tanto membros da comunidade jovem em si, dando o seu lado ali dos bastidores, como também de quem participou de fato, trazendo ali a sua perspectiva de como que foi fazer realmente parte dessa ação, o que eles acham, também o que mudou para eles depois disso, que é algo muito importante também de entender essa parte qualitativa, e também para ampliar essa mobilização digital sobre a importância do investimento em políticas públicas desse tipo para os jovens. E também ali para, querendo ou não, gerar um pouco de percepção para eles sobre o próprio dia a dia, sobre as suas vivências também, o quão é importante essa luta mesmo, de fato, a advocacy por conta dessas leis. Esse documentário está disponível nos principais canais de comunicação da comunidade jovem, inclusive no card aqui em cima e também no site. Eu indico muito que vocês assistam, porque é um material muito incrível, muito importante, que não só registra essa jornada, mas também que tem o poder mesmo de criar e ampliar diversas possibilidades. Incrível, né, pessoal? Eu aposto que vocês ficaram curiosos para saber um pouco mais, com mais detalhes sobre essa experiência, e também vocês se encantaram com essas pessoas que estiveram aqui compartilhando um pouco mais do que elas viveram, aprenderam, executaram na comunidade jovem. E aí, justamente pensando nisso, que a gente criou essa cartilha, a Comunidade Jovem SEC+, uma jornada de educação entre pares e promoção de saúde mental. Essa cartilha a gente escreveu, assim como todas as ações da SEC, com protagonismo juvenil, né? Então, os jovens ali envolvidos em todos os processos de escrita, de elaboração, de planejamento. Essa cartilha, ela visa justamente condensar e deixar registrado toda essa trajetória trabalhando em promoção de saúde mental com e para a juventude, né? Então, nesse material, vocês vão encontrar uma sistematização de tudo que a gente já produziu, com mais detalhes sobre o planejamento e execução dessa iniciativa, né, da SEC, e também, a partir desse material, você também pode se inspirar, você jovem, a engajar iniciativas como essa, reconhecer o seu poder como um agente transformador que pode impactar a juventude. Eu acho que essa iniciativa
ela proporcionou um espaço para que os jovens pudessem viver essa experiência a partir desse lugar. A gente espera que, ao ler esse material, esse jovem consiga, você que está assistindo, né, consiga se inspirar também com essas histórias e com essa iniciativa e também desenvolver suas próprias ideias, se juntar com seus amigos e promover as mudanças que você enxergar necessário que aconteçam, né, seja no âmbito da saúde mental, da promoção da saúde mental, ou sobre qualquer outra questão. A gente sabe que quando a gente fala de juventude, muitas questões, muitos desafios estão postos e acabam, inclusive, impactando na saúde mental. E você, organização, também pode ser beneficiada, né? A SEC, ao trabalhar com juventude, ela também pôde fazer uma troca com essa galera. Estar junto e poder aprender mais do universo da juventude e poder aderir para a instituição esses ensinamentos sobre diversidade, raça, gênero, sexualidade, outras realidades. A gente fala juventude no plural justamente porque é um público super diverso, que tem super nuances que trazem essa amplitude mesmo do conhecimento, principalmente sobre saúde mental, que é um assunto super diverso. Então, nesse material tem mais detalhadamente a história e a trajetória que essas pessoas contaram um pouquinho para vocês aqui. O material estará disponível no site oficial da ASEC, e lá você pode baixar gratuitamente, saber um pouco mais sobre como a gente desenvolveu essa iniciativa e como a gente desempenhou nossas ações em advocacy e em promoção de saúde mental com juventudes. Confira esse material com muito orgulho e também faço aqui um agradecimento não só a todos os jovens que participaram ao longo dos anos, mas também Wilson Guilherme, que, além de ser uma pessoa que participou ativamente da comunidade jovem, foi uma pessoa que também ajudou a escrever esse material junto comigo, com o apoio de toda a equipe ASEC. É um projeto, uma iniciativa com muitas pessoas envolvidas e esse material traz um pouco dessa riqueza da experiência que a gente teve aqui com a comunidade jovem. E é com muito prazer e honra que, através desse vídeo, a gente encerra mais um ciclo da comunidade jovem, como a gente falou antes, uma iniciativa que existe aí há 4 anos, mas que representa um trabalho de longa data da SEC com juventudes e promoção de saúde mental. Esse ciclo que se encerra com materiais que espero que vocês aproveitem, mas que não se encerra com a iniciativa, né? Cada pessoa que passou por aqui, ela continua levando essa semente, regando, passando informação e engajando mais juventudes. Então, antes da gente encerrar esse encontro de hoje, eu chamo todas as pessoas que estiveram aqui anteriormente para compartilharem um pouco como elas consideram que é possível estender o legado do ECOA, estender o legado da promoção de saúde mental como uma pauta importante para a juventude. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo tempinho acompanhando a gente, por acompanhar todas as entregas que a gente fez aí nos últimos meses. Para fechar aqui com chave de ouro, uma dica que eu dou, que eu aprendi no ECOA e que eu considero muito em ações de mobilização social, em ações de advocacy, é muito esse trabalho de formiguinha, de você sensibilizar uma outra pessoa, né, uma pessoa que está próxima a você, um amigo, amiga, tio, tia, enfim, primo, uma pessoa que esteja próxima, mobilizar ela com aquilo que você se sentiu sensibilizado, com aquilo que te tocou. Então, a dica que eu dou para você ecoar no seu território, ecoar no local aí que você está, é de compartilhar materiais como esse que a gente trouxe aqui, ou materiais que você achou e te sensibiliza de alguma forma, compartilhar com outras pessoas, criar espaços de troca e sensibilizar outras pessoas. Eu acredito que é através desse trabalho de formiguinha que a gente consegue aí desenvolver uma ação de mobilização social. Vou chamar aqui, para trazer a dica aí de como ecoar, vou chamar a Bia. Boa, Guto. Acredito que a maior dica que eu posso dar é que você que é jovem e tem energia, que não deixe de lutar pelos seus direitos. Se tem algo que te incomoda, se tem algum problema que você enxerga, por que não ser a solução para ele? Todos nós podemos mais e podemos juntos, então justamente isso de você tentar mobilizar um amigo, um parente, alguém que possa ali que também se incomode com essa mesma questão que você, e realmente lutar por isso, porque se a gente for atrás, a gente consegue. Então não deixem de perseguir o que vocês querem de fato fazer. Eu vou puxar a Letícia.
A minha dica e talvez o meu desejo é que essa conversa sobre saúde mental seja que nem feijão com arroz, sabe? Em todo lugar, em todos os espaços, que cada indivíduo, cada sujeito, qualquer lugar que ocupar, onde adentrar, qualquer conversa que tiver, a gente consiga falar sobre como a gente se sente, a gente dê espaço para que as pessoas possam falar como elas se sentem, o que elas estão vivendo, quais são as necessidades, para que então a gente consiga de fato articular aquilo que a gente deseja enquanto transformação social, enquanto impacto social e político. Então, acho que esse é meu desejo, que os jovens, que as pessoas no entorno, assim, elas se comprometam a levar essa conversa para todos os lugares que ela estiver, que ela ocupar. Eu vou chamar o Carole. Minha dica de hoje vai ser: coletiviza as suas dores. Talvez alguém que esteja bem próximo de você esteja sentindo algo semelhante com o que você está sentindo também. E dentro disso tudo a gente consegue visibilizar nossas especificidades, fazer com que as pessoas nos ouçam, nos respeite. E é isso. Eu vou chamar o Renan. Bom, eu vou finalizar então com um ditado que eu gosto muito, que ele vem fazendo bastante sentido para mim ultimamente, é que o caminho sozinho ele é mais complicado. E quando você tem alguém ao lado, ele fica mais fácil. Se algo te incomoda, se você se sente mobilizado por alguma coisa, junte-se a outras vozes e grite. Porque tudo isso é uma grande teia. Pode ter uma outra pessoa em uma ponta que você não esteja vendo. Traga para o coletivo e vá para a luta. Dicas incríveis, pessoas maravilhosas. Também quero deixar aqui um recado final, antes da gente encerrar, de que esse processo, para mim, da comunidade, foi um processo também de autoestima, foi um processo de acreditar em mim enquanto juventude, principalmente sendo um jovem negro, de que eu tenho a possibilidade de me juntar às outras pessoas e fazer diferença na vida de outras juventudes ou de uma forma mais ampla. E eu acho que isso é um fator muito importante da gente conseguir fazer as mudanças e utilizar a energia que a gente tem para impactar a sociedade, né, e fazer esse futuro acontecer da maneira que seja saudável para a gente e para todas as pessoas ao nosso redor. Bom, dito isso, aqui embaixo, para terminar, vocês encontram na descrição do vídeo links de acesso dos materiais que a gente citou aqui, contato das redes sociais, de canais de comunicação da SEC para ficar atualizado sobre a comunidade jovem, sobre outras iniciativas que a SEC executa e continuar no assunto da promoção de saúde mental como uma pauta importante para a juventude e para toda a sociedade. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui acompanhando, as que participaram, e a gente se vê em breve.